Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. É um prazer gigante recebê-los novamente aqui no nosso programa, principalmente porque hoje a gente vai explorar um tema bastante específico, mas um tema que eu considero bastante relevante para a educação. Eu estou aqui com um convidado muito especial, ele foi uma indicação de outros convidados que já passaram aqui pelo programa, e a gente vai falar um pouquinho sobre educação, identidade e ancestralidade. E, gente, eu vou confessar que eu tô com medo aqui de falar o nome dele, né? Eu já pedi para ele me ajudar aqui na hora da pronúncia, mas professor Auiri, acho que falei certo o nome, né? Eu queria saber um pouquinho, né, como que a educação, ela pode ser uma ferramenta para o fortalecimento da identidade e da ancestralidade dos alunos. E eu também queria saber como que nós podemos incorporar práticas educacionais que valorizem e respeitem a diversidade cultural e étnica de cada estudante. Professora Auiri, muito bem-vinda aqui ao Conversa de Classe. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Satisfação estar com vocês, eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante no século XXI, a identidade, como que a gente quer um país melhor do que a gente percebe hoje no presente, se a gente não sabe quem era no passado. Então, se a gente se pergunta, se eu olho no espelho e pergunto quem eu sou, para que eu possa responder isso, eu preciso saber quem eu já fui, quem eu era. Então, a identidade, a ancestralidade, ela passa por esse lugar de presença, de presente, né? Então, a idade é uma forma de se portar no mundo, de se incorporar dentre as relações. Então, assim, existem dois fatores de se reconhecer como identitário. Eu sou a partir daquilo que eu não sou, e eu sou a partir daquilo que eu reconheço que eu sou. Então, tem esses dois olhares que a gente pode entender assim. Mas no caso nosso, brasileiro, que especificamente, saudando aí nossos queridos antepassados, em nome de Darcy Ribeiro, Milton Santos, e grandes professores que passaram por aqui nessa terra, a gente consegue entender que a identidade ela é um fruto daquilo que eu reconheço no espaço. Então, a partir do momento que eu me vejo como presente, como algo que faz parte de um todo, eu me reconheço como um grupo. Então, assim, muito antigamente, quando as pessoas nasciam, milhares de anos atrás, eles nasciam e recebiam os nomes dos lugares. Citando um exemplo muito, muito clássico do cristianismo, Jesus de Nazaré. Então, Nazaré seria a referência de onde que aquela pessoa é. Então, o lugar geográfico é uma identidade. Então, eu me reconheço como brasileiro, eu me reconheço como latino, eu me reconheço como sul-americano, então eu me reconheço como norte-mineiro. Então, essas características, esses adjetivos, eles dizem algo sobre quem eu sou. Se a gente for para fora e falar, eu sou brasileiro, tem várias imagens na nossa cabeça, né? Então, essa formação de identidade, ela é um processo de saber. E a partir desses processos de saberes, existe uma sistematização que é essas instituições educacionais que a gente entende. Então, aqui no intervalo de aula, a gente está tendo essa conversa de classe. Então, a classe são grupos de pessoas que se identificam, que estão ali reunidos para um determinado um determinado comum, a fim de se encontrar com seus pares, né? Então, para incorporar essa discussão de identidade no meu dia a dia de sala de aula, eu entendo que a gente precisa se reconhecer. Então, lembrar de quem estava aqui antes, e aí eu falo dos povos originários, muito importante para que a gente possa aprender esses saberes ancestrais, né? Tem uma frase muito linda que eu acho que resume muito bem essa coisa de educação, identidade e ancestralidade, que é: o futuro é ancestral.
Então, isso quer dizer que eu tenho que olhar para frente, mas, na verdade, eu estou olhando para trás. Não é no sentido de que o que está atrás já passou e o que está na frente vai vir. É no sentido de que, para que eu possa me reconhecer com o que eu fui, com o que eu sou, com o que eu quero ser, eu preciso exatamente saber quem eu quero. E aí a gente começa a entender um pouco desse processo de educação, essa sistematização do conhecimento, né? A gente também tem essa relação muito clara e muito desagradável com esse conhecimento que vem da Europa, esse eurocentrismo. Se a gente pega hoje um livro didático dos meninos do ensino fundamental, do ensino médio, da pós-graduação, você vai encontrar um mínimo de brasileiros, a gente vai encontrar um mínimo de pessoas pretas, a gente vai encontrar um mínimo de pessoas trans. Então, essa representatividade, ela não se faz no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, eu imagino que isso é uma dificuldade para que a gente possa se reconhecer. E professora, é interessante você trazer, né, um pouquinho esse aspecto da sua jornada, porque eu acredito que você, tanto como professor como pesquisador, você já encontrou diferentes abordagens e concepções sobre identidade e ancestralidade, né? Até queria fazer um parênteses, eu conversava ontem com um grupo de educação antirracista, né? A gente tem um grupo que estuda um pouco essa ideia de como que a gente promove, né, uma educação antirracista na vida, né? Não só na escola, mas na vida. E uma das pessoas falava assim, olha, quando você pergunta para alguém de onde ela vem, é muito comum de bate-pronto a pessoa inflar e falar assim, eu sou de origem italiana, eu sou de origem portuguesa, eu sou de origem... E às vezes, né, tem pessoas que elas não conseguem encontrar essa relação de origem ou estabelecer essa relação de origem com os povos originários, ou, por exemplo, com os negros que vieram, né, como escravos para cá. Eu queria saber, a gente pensando um pouquinho nessas diferenças de concepção, como que a gente consegue promover um diálogo que seja intercultural nas escolas e onde a gente consiga entender essas diferentes perspectivas, né, de ancestralidade e de identidade, para que elas sejam todas respeitadas e valorizadas, não só as eurocentradas, aí como você bem citou na primeira fala. Então, assim, é importante a gente perceber como que se deu esse processo de conhecimento aqui, né, no Brasil. Então, não existe lugar nenhum no mundo que você coloca 300 pessoas em um circuito de 20 metros quadrados e onde cada uma entende o que deve e o que não deve fazer. Não existe nenhuma outra sociedade tão organizada quanto éramos, há 500 anos atrás. E isso foi meio que desclassificado. Por quê? Porque não era igual ao modelo que eles entendiam. Então, esse processo de aculturação que a gente sofreu, e esse processo ele é feito a partir, né, da destruição da linguagem escrita, da descriminalização da linguagem oral, né, dos arquétipos. Então, quando uma cultura predomina sobre a outra de maneira forçada, esse processo de aculturação, existe um rompimento, existe um apagamento da memória, e aí com essa memória apagada, eu não me reconheço. Então, os primeiros textos produzidos no Brasil, ali no quinhentismo, né, que a gente tem, depois no barroco, são textos que são produzidos para criar uma forma de pejoração quanto aos indígenas, quanto aos povos originários. Por quê? Porque eu lendo um teatro, né, produzido nos anos 500, o indígena ele vai ser aquele demonizado, ele vai ser aquele excluído, aquele que faz coisas erradas. E aí eu, como indígena, me vendo naquela época sendo dramatizado, falei assim, não quero ser mais indígena, não, eu quero ser branco, porque o branco que ganhou, é porque o branco que é o rei, porque é o branco... Então, essa forma de apagar a identidade, ela é sutil. E se a gente não prestar atenção, a todo momento isso acontece. Então, para que possa existir um diálogo intercultural, e aí a gente fala especificamente em sala de aula, é importante que a gente lembre aí, né, do Paulo Freire, que a gente lembre aí dos saberes. Todos nós carregamos saberes. Então, quando eu estou falando de matemática, eu estou falando de matemática financeira, lá no interior, a matemática financeira também existe, só que com outros códigos, né? Com outro sinônimo, outras palavras, e não quer dizer que é melhor
ou que é pior, mas que existem saberes diferentes. Então, eu preciso valorizar, porque ao me reconhecer, eu não falo assim, eu não tenho o indígena, né? Eu estou falando de indígena porque hoje eu trabalho com comunidades indígenas, então é um lugar de experiência e de vivências. Então, quando eu chego lá e vou conversar sobre identidade com os meninos, é óbvio que eles querem um tênis da Nike com 16 molas. É óbvio que eles querem uma camiseta do Real Madrid. É claro que eles querem tudo isso que a gente consome aqui na cidade. Mas o que eles têm, eles têm a possibilidade de escolha, né? Então, se eles quiserem isso, tudo bem. Eles vão ter, porque eles precisam ter acesso. Agora, eu não posso escolher isso porque eu tenho vergonha da que eu tenho. Eu vou escolher isso porque eu quero aquilo e não porque eu estou com vergonha. Então, minha proposta, quando eu entro nessas comunidades, é mostrar para eles que eles também são bonitos, né? Eu acho o tênis de 16 molas legal. Beleza, mas o seu cocá também é legal. A sua pintura corporal é tão bonita quanto uma tatuagem. Você pode fazer a tatuagem? Pode, porque existe essa, né, essa igualdade. Todo mundo tem acesso, todo mundo pode ter acesso. Indígena não pode ter iPhone. Pode, mas ele também pode conversar com um passarinho e ele faz isso muito melhor do que conversar com o telefone. Então, a proposta desse diálogo intercultural é você fortalecer o ser humano de maneira integral para que ele possa se reconhecer com o que ele é, não ter vergonha, assumir essa presença e escolher. Agora, se ele quiser escolher uma outra, tudo bem, é a liberdade dele, né? Agora que ele escolha com consciência. E não porque chegou alguém e falou que aquilo ele deve fazer, ou que ele acha o dele feio e ele prefere aquilo. Então, esse diálogo intercultural ele tem que passar desse fortalecimento de quem eu sou. Professor, que resposta potente, hein? E obrigada por compartilhar, porque o nosso público aqui é muito de docentes, né? Tem muitos docentes que acompanham conversa de classe, mas também tem muitos graduandos, né? Pessoas que ainda vão ocupar esses espaços no mercado de trabalho, nas escolas, então eu acho essencial a gente poder promover esse encontro, né, com essas ideias. E eu estava pensando aqui que a educação ela também não se limita à sala de aula, né? A gente também precisa entender o que acontece nos espaços comunitários e familiares. Como que a gente pode envolver as famílias e as comunidades nesse processo educativo, né? Especialmente quando a gente está falando aí de fortalecer a identidade e a conexão com as raízes culturais. Olha, eu até levantei a mão aqui, você viu? Porque no meio da sua... Desculpa, eu acho que eu não vi. Eu fui ver a pergunta e não vi sua mão. Mesmo assim, tipo, olha, como se fosse um processo de colaboração aqui. A gente está trocando, e eu acho que é isso que a sala de aula hoje precisa entender, que aquele aluno que não é bom em matemática, ele é bom em geografia, e o aluno que é bom em história, ele é bom em português, ou ele pode ser ruim em um outro momento. Então, assim, sabe, a Wikipédia, para mim, é um processo metafórico de como o conhecimento é potente hoje em dia, né? E aí a gente tem aquele antropólogo Pierre Levy, que ele fala sobre inteligência coletiva e comunidades em redes. Ele fala: todo saber está em todo lugar, ninguém sabe nada e todo o processo de educação é construído coletivamente. Então, a maneira como a gente percebe isso é a mesma dos povos originários. Então, os povos originários também trabalham essa formação do coletivo de maneira individual. Então, é quase que uma diáspora, no sentido de que eu preciso fortalecer o indivíduo para que o coletivo se manifeste. E aí, quando eu levantei a mão, eu estava querendo dizer que, para você que está aí ouvindo essa conversa, perceba a oportunidade que você tem de estar em frente a uma sala de aula e repassar conhecimento, a possibilidade de fortalecer a nossa identidade. Então, ao invés de usar um Bauman, usa um Milton Santos. Ao invés de usar referências internacionais,
vamos usar as nossas referências que são magníficas. Nós temos cientistas lindos, maravilhosos, nós temos estudos lindos, não existe lugar nenhum no mundo onde que a gente tem essa diversidade. O Brasil é terra sagrada, a gente aqui tem a possibilidade de mostrar para o mundo a convivência dos diferentes. Se você pega uma sala de aula no Japão, olha como todos os alunos são iguais. Se você pega uma sala de aula na Austrália, olha como todos os alunos são iguais. Se você pega uma sala de aula na África, olha como todos os alunos são iguais. Se você pega uma sala de aula no Brasil, olha a diversidade linda e maravilhosa que a gente tem. Então a gente tem uma oportunidade incrível que ninguém nesse mundo tem de aprender com o que é diferente. Então isso é muito lindo no Brasil. E eu acredito que o Brasil tem a oportunidade de ser um exemplo para o mundo a partir do momento que ele perceber que todo mundo tem algo a contribuir. E tem para todo mundo, né? Essa lógica, quando os europeus chegaram aqui, esse processo de dominar não foi só porque eles possuíam uma tecnologia ou porque eles tinham uma racionalidade no sentido de sistematização para eles melhor do que todas as nossas. Era no sentido de que a gente tinha uma relação tão pura, tão harmônica com a natureza, porque os indígenas eles conversam com as plantas, eles conversam com os pássaros, eles escutam a voz do vento, eles percebem essas coisas que hoje a gente na cidade talvez tenha se perdido. E aí quando os europeus chegaram aqui e viram assim, nossa, olha como essas comunidades, esses povos se comunicam com a natureza. Só que a natureza a gente já dominou lá e a gente ganha dinheiro com essa natureza. Então eles são a natureza, então a gente domina eles também e a gente controla e ganha dinheiro com eles também. Então essa é uma lógica que a gente precisa trazer para a sala de aula, porque a gente fica achando que eles vieram para cá e mandaram na gente só por causa de uma cor, só por causa de uma roupa. Não foi isso. Foi porque a gente tinha uma coisa que eles já perderam há muito tempo. Então, essa relação que a gente tem com a natureza é uma coisa incrível que os povos originários têm muito que mostrar para a gente. Então, quando a gente usa referências nacionais para poder fazer uma prova, quando a gente usa referências nacionais para fazer um discurso, quando a gente usa referências nacionais para poder colocar o aluno para escrever uma redação, isso tudo é uma forma de fortalecimento. E a família, independente de ser um gênero X, o gênero Y, XX, YY, ZWS, todos são seres humanos. Então, todos, a partir daquele momento que o amor surge e une, um grupo de pessoas que estão dispostas a constituir uma família, esse processo educativo tá, por quê? Porque a gente precisa aprender com o diferente, né? Tem essa relação muito clara hoje. Se você não é igual àquela pessoa, não quer dizer que aquela pessoa é errada, quer dizer que existem milhares de formas de você entender isso. Então, eu acho que a família é muito importante no processo educativo. Por quê? Porque você passa pouco tempo na sala de aula e você passa muito tempo com a sua família. Então, se sua família é incoerente com aquilo que você aprende com a gente na sala de aula, qual que é o sentido? Como que a cabeça dessa criança, desse adulto, dessa pessoa, até com uma idade mais experiente, mais madura, fica? Eu estou aprendendo, sistematizando, racionalizando dessa forma, mas na prática é outra. Então é muito importante que exista uma coerência naquele ambiente familiar, naquele ambiente escolar, e que essas ações elas possam ser reproduzidas. Hoje a gente está um pouco cansado de ficar falando, faz isso, faz aquilo, não, porque você abre hoje as redes sociais, o Instagram e todas essas coisas, tem infinitas pessoas querendo falar, não, porque você tem que fazer isso com seu cachorro, não, porque você tem que abrir o livro na página tal, porque você pode fazer tudo isso, mas você também tem a autonomia de fazer o que é diferente, desde que você respeite o outro. Então essas vivências, elas só são adquiridas com os exemplos. Então a gente precisa dar exemplo, né? Nós, professores, principalmente, o aprendizado, ele se dá pelo exemplo. Perfeito, professor. Muito obrigada, né, pela a resposta incrível, né?
E para a gente partir para finalizar, né, você mencionou a sua experiência de conviver com as comunidades indígenas e também a sua imersão na natureza. Eu queria saber como que essas vivências te influenciaram, né, na sua prática educativa, principalmente na compreensão aí sobre identidade e ancestralidade, e como que você acha como que a gente pode integrar esse conhecimento ao currículo escolar de forma significativa? Eu acho até que você já deu alguns destaques nisso, né? Mas se tem mais dicas, né? E se tem mais ideias aí que você pode trazer dentro desse aspecto. Bem, eu não sou o mesmo de ontem, não vou ser o mesmo daqui 10 anos. A gente está sempre em mudança, né? E isso é o que traz a vida, é o que traz o movimento. As coisas estão sempre em movimento, tudo que passa. Já disse há muito tempo, não parece, mas eu tenho 36 anos, e aí eu lembro de uma música, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Tinha muito isso, e isso ficou na minha cabeça, e aí a gente precisa movimentar, né? Quando um doente está sendo diagnosticado e a vacina não deu certo, o remédio não deu certo, eu vou matar esse doente? Não, eu vou tentar uma outra alternativa, vou tentar uma outra vacina, vou tentar um outro medicamento, né? Então, o que eu estou fazendo com a educação hoje? Isso aqui não deu certo. Então, não quero mais. Não é dessa forma que funciona, né? A educação é um ser vivo, então ela está em constante processo de mudança, de transformação. Então, se você fizer uma pesquisa um pouco mais atenciosa, você vai perceber que a gente está utilizando uma sistematização do século XIX, os alunos são do século XXI, as salas de aula são do século XX, e então está tudo um pouco desregulado nesse sentido. E a gente tem a oportunidade hoje, que nunca tivemos, que é essa quarta onda comunicacional, que é a internet. Nunca ninguém no mundo passou por esse processo de comunicação. Essa forma de se comunicar com o mundo, ela era horizontal, ela era vertical, desculpe. Então era um e um. Depois passou para um e todos. Agora são todos e todos. Então ela deixou de ser vertical e passou para horizontal. Então se você abre uma rede social, você vai ver o tanto de opiniões que tem, né? E essa opinião ela era um pouco centralizada nos meios de comunicação. Então, só a televisão podia falar, e o que a televisão falava normalmente era verdade. Por quê? Porque eu não tinha como pesquisar isso, eu não tinha como ter referencial para isso. Então, hoje a gente precisa valorizar muito a ciência não pode cair descrédito. Assim, isso a gente já caminhou 500 anos e a gente às vezes está voltando por discussões que aconteceram há 600, 700 anos atrás. A gente precisa transformar isso, e não é transformar para frente, porque senão fica para trás, mas transformar isso de forma circular, porque aí eu vou subindo e vou pegando tudo que já foi, que é e que vai ser, né? Então não é uma coisa, depois a outra e depois a outra. Tudo se completa de forma mútua. E aí, quando eu estou falando de vivência na prática, eu acho lindo quando eu fico olhando assim, as crianças, 6, 7 anos, entrando para aquela floresta, né? E os pais ficam distantes. E aí eu falei assim, né, nas primeiras vezes assim, fui tomar banho, falei assim, não, vou tomar banho agora não, no rio. Qual o tanto de criança pequenininha que tá no rio? Se uma criança dessa afogar, eu não quero estar perto não, por favor. Imagina como é que eu vou ficar com a cabeça. Mas assim, existe um cuidado tão coletivo ali que os pais não estão perto, mas o irmãozinho tá ali, a tia tá ali, aquilo que a gente não vê também tá ali. Então, estão sendo todos cuidados. Então, eu acho que essa vivência, ela precisa ser a partir do amor, né? E aí, quando eu falo amor, é porque eu falo que a gente precisa ter coragem. O inverso do medo não é coragem. O inverso do medo é amor, porque quando você tem amor, você não tem medo do que possa vir. Então, coragem, né? Que se a gente for pegar a etimologia da palavra, é agir com o coração.
agir com o coração, então é amor. Então eu acho que essa vivência na prática, ela deve ser feita a partir do amor. O professor deve entrar em sala de aula e deve levar amor, deve acreditar naquilo que ele está explicando, né? Ele deve perceber que ele está ali, em algum momento, ele está servindo de exemplo para alguém. Em algum momento, aquela criança vai escutar uma frase e aquilo pode mudar a vida dela. Em algum momento, aquela criança vai chegar e falar aquela frase para a família e alguém na família pode ressoar. Então, a gente precisa perceber muito como a voz de uma sala de aula tem potência para poder produzir esse amor. E a partir desse amor, a gente vai enfrentar esse medo que a gente tem, né, de um futuro. Então, eu imagino que essas vivências na floresta, essa harmonia, essa sensibilidade, que eu acho que é um ponto também, que a gente perde, né? Se a gente pega alguns estudos aí, você percebe que uma criança, se eu entrego um clipe para uma criança de 10 anos, ela consegue fazer 30 coisas com aquele clipe. Se eu pego esse mesmo clipe e entrego para um adulto de 30 anos, ele consegue só prender uma folha. Então, cadê essa sensibilidade? E aí eu acredito que as práticas orgânicas que valorizem a pessoa como ela é, né? Então, assim, vou fazer uma prova para colocar todo mundo numa régua. Por que, ao invés de fazer uma prova só para todo mundo, você faz uma prova para quem se identifica com prova, você faz um teatro para quem se identifica com teatro, você faz um sistema financeiro para quem se identifica com o sistema financeiro. Então, existem várias linguagens para que a gente possa entender como que esse processo de reproduzir e produzir os saberes, como diria o Carlos Brandão, possa se dar em uma sala de aula. Professora Elwiri, muito obrigada pelas palavras sábias, pela conversa inspiradora, né? E principalmente por abrir um pouco aí esse espaço para a gente falar de identidade e de ancestralidade. Eu agradeço muito a sua presença, né? Agradeço aí você ter contribuído de forma magnífica para o Conversa de Classe. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Thank you.